Graça e paz, queridos. Hoje nós estamos ainda fazendo algumas reflexões, para esse novo ano que estamos vivendo. Hoje eu quero comentar ali no Salmo 1º. É um salmo bem conhecido, mas colocando, de acordo com a palavra de Deus, que esse salmo, podemos dizer assim, que é um salmo que pode nos ajudar a enfrentar realmente os desafios da vida, desafios que podem vir este ano ou não, mas que nós precisamos estar preparados para todos os momentos. Então esse salmo começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes a gente fica se perguntando, será que somente eu passo por lutas? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Por que em certos momentos eu não consigo escutar a voz de Deus? O que fazer, quando o pânico tenta dominar nossa vida? Quando nós sentimos muitas vezes vontade de largar tudo e correr, sem saber para onde. Quando nós temos medo de certas situações. Então eu creio que o Salmo 1º aqui, ele vai nos ajudar a enfrentarmos os desafios da vida. Para enfrentarmos os desafios da vida, nós precisamos aprender a olhar e confiar na palavra de Deus. Porque ao olharmos a palavra de Deus, principalmente os salmos são convites que nós temos na palavra de Deus para louvor, para adoração ao nosso Deus. Nós temos salmos, como o Salmo 95, o Salmo 100 e muitos outros. Os salmos, eles nos falam que os salmistas passaram por lutas, medos interiores, ou seja, sentimentos que fazem parte de todo ser humano, sentimentos que muitas vezes são suprimidos, são silenciados, tentados esconder, mas eles vão se alojando nas paredes do nosso coração. Isso traz algumas consequências. Nós precisamos entender que não existe nada em nossa vida que não seja conhecido do Senhor. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, Deus conhece todas as coisas. E Ele não quer nos envergonhar, Ele quer, sim, nos ajudar. Ao conhecer todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus não vai usar isso contra nós. Deus vai usar isso para poder nos abençoar, para poder nos corrigir, para poder nos mostrar realmente que nele nós encontramos a graça curadora e encontramos sabedoria para nós aprendermos a viver e gostar da vida. Então, eu creio que realmente os Salmos, ele fala muito forte aos nossos corações. E nesse início de ano, que nós estamos, nós precisamos realmente encontrar, como diz um texto, encontrando o verdadeiro norte. Nós precisamos encontrar o verdadeiro norte. Por quê? Porque é o rumo certo. Antigamente as canções cristãs e outras canções diziam, olhe para o norte, siga para o norte, ou seja, mantenha o rumo correto da sua jornada, para que você não se perca. Nós temos que tomar muitas decisões este ano. Assim como o ano passado nós tomamos decisões. Muitas vezes são decisões
na nossa área moral, na área financeira, na área familiar. Nós precisamos de direção para as nossas vidas. Então, aonde nós vamos buscar? Aonde nós vamos nos apegar para termos estas convicções, essas respostas para as nossas vidas, que vão nos permitir que nós venhamos a agir para enfrentar os desafios da vida e não sucumbirmos diante das intempéries, diante das tempestades que muitas vezes vêm. Na vida, não existe somente grandes decisões. Muitas vezes são pequenas decisões ou médias decisões, e sim, tem grandes decisões, mas o grande problema muitas vezes são as pequenas decisões. Porque quando temos uma grande decisão para fazer, nós buscamos a Deus, nós queremos buscar o Senhor. Mas quando são pequenas decisões, nós muitas vezes decidimos por nós mesmos. Nós não oramos, nós não conversamos com Deus, nós não conversamos com irmãos mais velhos, nós não vamos à palavra. E então, o grande problema hoje não são as grandes decisões, mas são as pequenas. Há um ditado que diz que ninguém tropeça em montanhas, mas muitas vezes os tropeços acontecem em pequenas coisas, coisas imperceptíveis, que nós não estamos vendo, mas está no nosso caminho e pode realmente fazer mal para nós. A grande indagação é como que nós podemos encontrar realmente o nosso verdadeiro norte. Sabe por que a gente faz isso, que é uma grande indagação, um grande problema? Porque hoje nós vivemos numa cultura perdida. Uma cultura que está enfadada nos seus próprios conceitos e preconceitos. Então eu não posso encontrar uma solução neste mundo onde cada um diz uma coisa. Cada um pensa em si mesmo e não pensa naquilo que é o melhor para o coletivo, aquilo que seja melhor de acordo com o plano e o projeto de Deus. Então, como que nós podemos encontrar esse verdadeiro norte? Queremos que esse é o desafio aqui para nós, queridos, que o Salmo primeiro traz para nós. Um tipo de vida que é forjado pela qualidade das nossas escolhas, baseada na palavra de Deus. Escolhas baseadas na palavra de Deus. Escolhas diárias, quer sejam grandes ou pequenas, e quando, enfim, chegar o momento de nós escrevermos, quem sabe, a nossa última linha no nosso diário da vida, nós podemos dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena porque eu encontrei o verdadeiro norte, eu encontrei o verdadeiro rumo para o meu coração. Então, nesse Salmo primeiro, você encontra esse norte, aquilo que você pode estar seguindo. E não pode tirar os olhos disso. Por que nós não podemos tirar os olhos desses ensinamentos? Sabe, queridos, há pouco tempo, passamos aí pelo Natal, e me veio à mente o texto onde os magos vinham seguindo a estrela. Eu imagino isso, que eles dormiam de dia e andavam à noite para poder ver essa estrela. E eles foram seguindo a estrela, Mas é interessante que chega um certo momento, quando eles já estão ali em Jerusalém, parece que eles não dormiram de dia, parece que eles dormiram à noite, deixaram de seguir a estrela, e aí então, na lógica humana, eles foram para o palácio de Herodes. Talvez eles pensaram assim, bom, onde nasce um rei? O rei nasce no palácio. Se Jesus é rei, se o rei, o Messias está nascendo, vai no palácio. Perceba que ninguém tropeça em montanhas. Num detalhezinho de não seguir a estrela, eles acabaram ali, realmente no palácio de Herodes. E por causa disso, lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas esse erro fatal de deixar de olhar para a estrela, eles pararam lá no palácio e depois houve a morte de centenas de crianças por causa disso, porque deixaram de seguir a estrela. Quando nós deixamos de seguir a palavra do Senhor, de ir para o norte do Senhor, nós também tropeçamos, nós caímos. Por isso aqui diz
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É o versículo 2 do nosso salmo. Né? O seu prazer, a palavra prazer aqui é deleite, ou seja, é um prazer prolongado. Não é uma coisa prazerosa, como, imagine, você está com sede e de repente você pega o seu copo com água e você fala assim, puxa, eu estou com muita sede. E aí você toma essa água e você fala assim, puxa, estou saciado. Não, aqui prazer é um prazer que é suave, mas ele é prolongado. Descreve realmente aqueles que desejam a lei do Senhor, desejam suas verdades. Então, não é um prazer momentâneo, porque você está tratando com a lei de Deus, você está tratando com as verdades do Senhor, com os princípios de Deus. E isso passa a fazer parte da sua meta de vida, passa a fazer parte do seu querer, porque você quer agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, ao meditar nesta palavra, você vai encontrar motivação para viver e enfrentar os desafios da vida. Sabe, o fato de desejar e meditar na palavra do Senhor, muitos não conseguem fazer isso. Muitos não seguem alguns passos para poder desfrutar melhor da bênção do Senhor, porque eles não param, eles não pensam. Porque para meditar eu preciso me desligar de todas as coisas. Aqui diz que o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita, dia e noite. Ou seja, ele encontra momentos, não é para ficar lendo a palavra, que aqui fala, medita na lei do Senhor. Aquilo que você leu, você passa a meditar. Eu quero deixar então alguns pontos aqui que nós podemos usar para que realmente nós possamos fazer do versículo 2 uma realidade para nós. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, tá? E na sua lei medita dia e noite. Para que isso aconteça, a primeira coisa, queridos, e é fundamental, eu preciso ler. A leitura da palavra. Encontre um tempo diariamente para ler a palavra de forma sistemática. Encontre tempo. Marque na sua agenda como uma prioridade para a sua vida e para o seu viver, realmente a leitura da palavra de Deus. Mas, como eu disse, de uma forma sistemática. Comece, quem sabe, o livro de Salmos, leia todo o livro de Salmos, pegue os evangelhos, leia todos os evangelhos, vai pegando porções assim da Bíblia, mas leia de maneira sistemática. Não fique lendo um versículo aqui no Novo Testamento, um versículo lá no Antigo Testamento, um versículo ali em Salmos e outro lá em Apocalipse. Não, comece a ler de maneira sistemática a Bíblia, pegando livro por livro, ponto por ponto. E dessa forma, ao escolher um livro e ler do começo até o fim, e orando ao Senhor, queridos, você vai ter esclarecimento sobre esse texto. E vai entender o que o Senhor está dizendo para você ali naquele momento, e isso vai fortalecer. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus vai nos curando, ela vai nos restaurando em todos os momentos. Sabe, queridos, eu sempre leio e muitas vezes eu encontro, em vários textos eu já encontrei, onde pessoas foram tocadas, curadas, transformadas, lendo a palavra. Um recebeu a orientação, olha, leia o Salmo 23 logo pela manhã, depois no meio-dia comece a meditar nesse Salmo, à noite leia novamente, e a pessoa começou a fazer isso, a leitura da palavra, e a palavra de Deus que é viva e eficaz foi trabalhando no coração daquela pessoa. Outro recebeu uma orientação, olha, pegue o livro de Provérbios, leia todo dia um Provérbios. No final do mês você terá lido todo o livro de Provérbios. Se for um ano, se naquele ano, vamos supor, um mês tem 30 dias, você leia 2 para dar os 31. Se for ali no mês de fevereiro, você leia mais 3 ou 4 no dia 28 para você encerrar ali realmente o livro. E desta maneira leia todo o livro uma vez por mês, e aí então você terá lido 12 vezes o livro de Provérbios no ano. Leia. Para meditar é preciso ler. A segunda coisa, queridos, é estudar. Eu preciso estudar a palavra de Deus.
Esse é um passo mais difícil, pois demanda um investimento maior de tempo. Porque muitas vezes nós investimos lá 15 minutos, 20 minutos na nossa devocional, lemos um livrinho, ou lemos uma história, ou lemos alguma coisa, ou lemos um texto bíblico, e aí fazemos uma oração, tal. Mas para estudar demanda um pouco mais de tempo. Escolha um dia da semana, onde você possa investir, quem sabe, ali 1 hora e meia, para você se debruçar sobre um dos textos que você tem lido, para que você possa tirar maior proveito da palavra do Senhor. Tá? Hoje nós temos muitos comentários bíblicos disponíveis, quer sejam nas livrarias, quer sejam em internet. Você pode conseguir bons materiais. Se você quiser alguma ajuda, pode nos procurar e nós vamos ajudar você a encontrar bons comentários bíblicos. Uma outra coisa, queridos, além de leitura, de estudo, eu preciso memorizar a palavra. Antes nós éramos ensinados a memorizar, e hoje parece que somos treinados a esquecer. Eu vou marcar aqui no celular, depois... Não, comece a memorizar, a pensar, use a mente para que você possa reter a palavra de Deus. Eu sei que nós temos computador, nós temos celular, temos agenda, tudo para anotar as coisas, mas para que as coisas fiquem na nossa mente, nós precisamos realmente investir tempo para memorizarmos a palavra. Sabe, queridos, todas essas coisas que eu falei, computador, celular, agenda e tal, fala assim, não, para você não ter a mente sobrecarregada. Então, use essas coisas para não sobrecarregar a sua mente com coisas desnecessárias e use a sua mente para se encher da palavra do Senhor, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio, ou seja, aquilo que você estiver comendo, bebendo, se alimentando da palavra de Deus, nos momentos certos, nas horas certas, eles virão e farão a diferença na sua vida. Uma outra coisa, queridos, a meditação na palavra de Deus. Então, perceba, primeiro leitura, segundo estudo, terceiro memorização, o quarto é meditação na palavra de Deus. Aí sim você vai poder meditar, aí você vai poder, como uma ovelha do Senhor, ruminar, ou seja, tirar os nutrientes, os melhores nutrientes da palavra do Senhor. Ou seja, isso significa que nós temos uma ideia em nossas mentes e nós vamos pensar inúmeras vezes nos benefícios que o Senhor já tem feito para nós. E desta forma, queridos, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Queridos, nós precisamos ter uma ação completa. Ou seja, a leitura, o estudo, memorização, meditação na palavra de Deus. A partir de tudo isso aí, nós vamos poder entender a palavra, e entendendo a palavra de Deus não volta vazia, ela vai fazer o que lhe aprouver. A palavra de Deus, ela traz para nós todos os benefícios da obra da cruz. Então, nós precisamos realmente nos enchermos da palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar realmente da palavra de Deus. Há uma história no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Sabe, queridos, nós podemos dizer assim, que a nossa leitura da palavra, o nosso estudo, a nossa memorização, realmente a nossa meditação na palavra vai nos fazer conhecer. Por que eu lembrei desse texto, querido? Porque se você observar, são 5 coisas que nós trazemos aqui. Ou seja, primeiro você lê, estuda, memoriza, medita na palavra, e aí você conhece a palavra por completo. Se uma das coisas faltar, queridos, nós não teremos mais a habilidade para encontrarmos o nosso norte e assim vivermos uma vida suavizada pela graça. Esse rei aqui, ele cortava o polegar dos reis inimigos, tanto o polegar quanto também os dedos do pé, o dedão, vamos dizer assim.
Sabe por quê, queridos? Porque imagina se você tentar pegar alguma coisa sem o seu polegar. Tente fazer isso. Tente pegar uma caneta sem o polegar. E sabe, queridos, muitas vezes nós perdemos a habilidade de lidarmos com as coisas da vida, porque nós não temos a palavra, nós não estudamos a palavra, nós não memorizamos a palavra, nós não meditamos na palavra, nós não conhecemos a palavra. E aí, então nos falta a habilidade para nós vencermos as adversidades da vida. Então nós precisamos, queridos, realmente a cada instante, não cortar nenhuma parte dessas meditações para que nós possamos crescer, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ir um pouco mais além. Então, nós vemos aqui, como a disciplina da meditação, nós vamos aprender a desenvolver uma vida de convicções, uma convicção que nada nem ninguém vai poder tirar, em lugar de simplesmente seguirmos a multidão. Então, nós precisamos realmente, queridos, atentarmos para isso. Eu creio que, se nós seguirmos esse princípio, nós iremos encontrar nosso verdadeiro norte e nós poderemos ir um pouco mais além. Eu quero encerrar hoje este momento orando com você, deixando esta palavra, e aí no nosso próximo encontro nós vamos entrar propriamente no Salmo 1, trazendo mais algumas coisas para que você possa realmente enfrentar as adversidades da vida, tendo reflexão na palavra do Senhor, encontrando o seu verdadeiro norte, e desta maneira você possa realmente ter um ano novo abençoado pelo Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E realmente, Senhor, nós precisamos aprender a ler a Tua palavra, não apenas como uma literatura, Senhor, mas reconhecendo que é a Tua palavra, a palavra do Senhor. Mas também, Senhor, nós cremos que precisamos estudar a Tua palavra, investirmos tempo, nos ajuda, abra nosso entendimento. Também, Senhor, sabemos que temos a necessidade de memorizar a Tua palavra, para que a Tua palavra possa estar guardada no nosso coração, como diz o salmista, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E aí então, Senhor, nos ensina realmente a meditar na Tua lei dia e noite, para que nós não venhamos a nos desviar pelos caminhos da vida. Muito obrigado, Senhor, porque realmente, tendo essas coisas na nossa vida, no nosso coração, nós podemos ir muito mais longe. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.